A paz do Senhor para os irmãos, amém? Gostaria de compartilhar com você nessa tarde uma palavra sobre tempestade. A palavra tempestade, quando a gente ouve ela, já vem na nossa mente algo ruim, algo que nós não gostamos que aconteça na nossa vida. Existem na palavra de Deus 3 tempestades. Uma delas, Pedro falou para Jesus: Senhor, me manda ter contigo, andar sobre as águas, porque Jesus chegou para socorrer eles da tempestade andando sobre as águas, e Pedro quis fazer o mesmo que Jesus fez. E ele foi andar, e enquanto ele andava ali, ele sentiu um pouco de medo, acabou afundando, e Jesus foi e socorreu ele. Aquela tempestade veio e trouxe uma experiência para Pedro, uma experiência com Jesus. Uma outra tempestade, a que eu vou falar com você, ela está registrada em Lucas 8. Jesus falou para eles: passemos a outra banda do lago, passemos o outro lado. Se você quiser ler depois, está lá em Lucas 8, a partir do verso 22. Lá está falando que Jesus ordenou aos discípulos: passemos a outra banda, do outro lado. Assim acontece na nossa vida. Deus dá direcionamento para a nossa vida. Deus fala para nós acerca do nosso casamento, acerca do nosso trabalho, acerca da nossa família, acerca do nosso ministério. Ele dá direcionamento para nós. Vai, pode ir, Quando você estava orando para casar, por exemplo, o Senhor confirmou isso para você de alguma maneira. E hoje você está casado e está acontecendo uma tempestade. Hoje você pode estar no emprego que Deus preparou para você, confirmou para você que a porta que foi Ele quem abriu, mas pode estar acontecendo uma tempestade. O seu ministério chamou você para cantar, chamou você para pregar, e pode estar acontecendo uma tempestade. E por isso, você tem pensado muitas das vezes: o Senhor não está comigo. Tem pensado: não é para mim fazer isso, eu fiz coisa errada, eu decidi coisa errada. Porque agora eu estou sofrendo uma tempestade, olha o que eu estou enfrentando, o que eu estou vivendo. Eu quero falar para você nessa tarde que não é porque você está vivendo uma tempestade que isso não é de Deus. Você tem que identificar, porque além dessas 2 tempestades que eu estou falando aqui para você, tem mais uma lá no livro de Jonas, já que nós vamos falar dela. Mas essa tempestade que os discípulos enfrentaram, olha para você ver, Jesus estava no barco, mas o que Jesus estava fazendo no barco deles? Dormindo. E por que será que Jesus dormiu? Imagina para você ver se você está com o seu esposo ou com a sua esposa dentro de casa, E ninguém se comunica com ninguém, ele não fala com você, você não fala com ela, você não dá nada para ele fazer, não pede favor nenhum, a pessoa não encontra o que fazer, Igual um dia de hoje, por exemplo, hoje está frio, Se as pessoas não encontrarem nada para fazer, elas vão pegar e vão dormir, Mas aqui a situação é a mesma. Jesus, ninguém conversava ali com Jesus, não pediram ajuda de Jesus para nada. Jesus estava cansado e aproveitou a oportunidade para dormir. E enquanto Jesus dormia, levantou uma tempestade. Quero falar algo para você dentro desse parêntese. Jesus dormiu porque não comunicaram com ele e não pediram ajuda dele para nada ali naquele barco. Não deram nada para ele fazer. Muitas vezes nós deixamos o Senhor dormir na nossa vida, Ele nos dá direção. Casa, O fulano. Ou essa porta fui eu que abri, pode entrar por ela. Ele dá, Ele fala para nós, Ele nos dá a bênção. Nós entramos, pegamos a bênção nas nossas mãos, mas depois, porque tá tudo bem, a gente não mantém nossa comunhão com Deus. Nós não conversamos com Ele, não falamos para Ele, com Ele. E o que acaba acontecendo? Deus, enquanto as coisas estão boas, nós não buscamos. Isso é uma realidade, isso é um fato. Muitas pessoas têm se comportado assim. E o que acontece? Foi a mesma coisa. Enquanto estava ali, eles estavam passando, remando, o barco estava indo, estava tudo bem, eles não falaram com Jesus, não tinha diálogo ali. Mas quando a tempestade se levantou, mestre, não te importa que pereçamos, eles entraram em desespero, lembraram que o mestre estava lá. E aí é uma questão que nós temos que trabalhar na nossa vida.
Porque enquanto as coisas estão boas, nós não lembramos do Senhor. E aí eles chamaram Jesus por 2 vezes. Mestre, mestre, você vai ter que chamar a atenção. Se você deixar Jesus dormir no seu barco, você vai ter que chamar a atenção dele para você. Você vai ter que chamar a atenção dele. Mestre, mestre, Senhor, olha para mim, olha para o meu barco, olha para a minha situação. Eu casei com o que o Senhor falou para casar. Eu entrei por essa porta que o Senhor disse que tinha aberto para mim. Eu estou obedecendo o teu chamado, eu estou pregando, eu estou cantando, mas olha o que está acontecendo. Você vai ter que chamar a atenção do Senhor para o seu barco. Você vai ter que chamar a atenção do Senhor para a sua vida. E o que Jesus fez depois que ele foi acordado pelos discípulos? Ele levantou, repreendeu o mar e o vento e eles obedeceram. E a tempestade cessou. Primeira coisa que a gente tem que entender, porque Jesus mandou que eles fizessem, e estava no barco com eles, estar no barco com eles significa que ele concordava com aquilo que eles estavam fazendo. Levantou uma tempestade, por isso o Senhor repreendeu a tempestade. Por isso. Quando Deus ordenar a gente fazer alguma coisa, acontecer uma tempestade, ele vai levantar e repreender o vento. Ele não vai deixar ser impedido aquilo que ele permitiu, que ele autorizou na nossa vida. Eles precisavam chegar do outro lado, aquela tempestade chegou, queria impedir a travessia, então Jesus foi e repreendeu. O seu casamento é de Deus, Deus vai repreender a tempestade. Seu trabalho é de Deus, Jesus vai repreender a tempestade. O seu negócio é de Deus, Deus vai repreender a tempestade. Agora, coisas que Deus não está, ele não repreende tempestade. Como foi o caso de Jonas, eu vou comentar com você sobre isso daí. Eu vou terminar essa palavra aqui e vou entrar nessa outra tempestade para você identificar em qual das tempestades você está passando. E essa daqui, Jesus falou para eles, onde está a vossa fé? Por que sois tão tímidos? Né? Jesus repreendeu os discípulos. Por quê? Começou a entrar água no barco, eu imagino, né? Começou o barco a ir para lá e para cá. E eles pensaram por um momento, quem sabe, que ia morrer, que ia afundar. E aí, em desespero, chamaram Jesus, né? Falou, eu tô no barco com vocês. Fui eu que mandei atravessar. Eu repreendi o mar. Eu repreendi o vento. Eu repreendi a água. Né? Eu repreendi. Aquilo que eu te dei não vai perder. Aquilo que eu mandei você fazer não vai. Ninguém vai frustrar. Onde está a vossa fé? Para quem entrar em desespero? Não precisa entrar em desespero. Aquilo que Deus te deu, o teu casamento não vai acabar. O teu negócio não vai fechar. O teu emprego, você não vai ser mandado embora, você não vai perder. Pode ficar em paz. Mas você precisa, se Jesus dormiu na tua vida, no teu barco, você precisa despertar ele. Jesus olha para o meu barco. Você está vivendo uma tempestade? Jesus olha para o meu barco, olha para o que está acontecendo, me ajuda. Pede ajuda dele que ele vai te socorrer. Ele vai te socorrer. E eles perguntaram, os discípulos perguntaram, mas quem é este que o vento e o mar, até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Quem é esse, irmãos? É o mesmo Jesus que ressuscitou a Lázaro, que curou a mulher do fluxo de sangue, que tinha aquele fluxo há 12 anos. É o mesmo que ressuscitou a filha de Jairo, que curou o cego, que curou o coxo, que curou os leprosos. É o mesmo. Será que os discípulos, por um momento, esqueceram o poder de Deus? E é o que acontece nas nossas vidas. A gente entra em desespero porque a gente esquece o poder que Deus tem. A gente esquece. Talvez ele já agiu na tua vida lá atrás. Talvez você já sofreu uma tempestade lá atrás, só que você se esqueceu. E os discípulos fizeram a mesma pergunta, mas quem é esse? Quem é esse? O mesmo. Ele é o mesmo, ele não mudou. É o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Se amanhã você viver outra tempestade, saiba, Jesus já acalmou a tempestade uma vez na tua vida e vai acalmar de novo. Amém?
A outra tempestade que eu quero falar para você é de Jonas. Deus falou para Jonas, vai a Nínive pregar para aquele povo. E ele tinha um desentendimento com aquele povo e ele não queria ir para Nínive. E ele tomou um barco numa direção contrária ao que Deus falou. Ele não queria ir para Nínive. E ele tomou um barco numa direção contrária. E às vezes, nós tomamos a direção contrária daquilo que Deus falou para nós. Nós tomamos uma direção contrária, a gente toma um outro barco, um outro rumo. Deus fala, eu quero você nesse tal lugar, você vai para outro. Não, esse lugar eu não quero, essa pessoa eu não quero, essa situação eu não quero, esse ministério eu não quero, esse chamado eu não quero. Isso que o Senhor pediu para mim é demais, eu não quero fazer. Toma outra direção, vai fazer outra coisa que Deus não mandou. E aí, o que aconteceu com Jonas? Estava no barco, estava dormindo sossegado, levantou uma tempestade, o pessoal lá sem entender nada começou a jogar bagagem para fora do navio, do barco, começou a jogar para fora para ver se resolvia o problema da tempestade. E nada. Tentando socorrer o barco, e nada. Aí eles falaram assim, peraí, vamos tirar uma sorte aqui, vamos ver de onde está vindo o problema. Tirou a sorte lá, caiu em Jonas. Chamou o Jonas lá e caiu em Jonas a sorte, para saber. E eles falaram, mas da onde você é? Da onde você veio? Ah, porque Deus me mandou para Nínive, eu não quis pregar, não sei o quê. Foi lá, explicou para eles pegaram e jogaram Jonas para fora do barco. E acabou a tempestade. Mas Jonas foi parar dentro da baleia. E Jonas foi parar dentro da baleia para Deus tratar com ele. Deus foi tratar com Jonas. Talvez, eu vou falar para você, Jonas ficou 3 dias e 3 noites na baleia. Talvez você pense assim, né? Ah, mas 3 dias e 3 noites foi rapidinho. 3 dias e 3 noites dentro de uma baleia, irmãos. O que tem para fazer dentro de uma baleia? Deve ser um lugar escuro. Não sei se é gelado, não sei se é quente. Deve ter um cheiro desagradável. Não é um lugar bom para se estar. E Jonas estava lá dentro daquela baleia, sem ter o que fazer. O que ele fez? Orou. Ele esperou a situação difícil chegar para orar. Assim foi os discípulos lá também, né? Esperaram Jesus dormir e chegar a tempestade para lembrar de Jesus. E o Jonas se vendo dentro da baleia sem ter o que fazer, foi clamar ao Senhor. E a mesma coisa tem acontecido. O pecado de Jonas aqui foi desobedecer o direcionamento de Deus. Os discípulos da outra tempestade obedeceram a direção de Deus e mesmo assim teve tempestade. Mas Jesus livrou. Jonas recebeu o direcionamento de Deus, mas tomou outro rumo. Se Deus tem falado para você, faz tal coisa, vai lá e faz. Não tome outro rumo, não tome outra direção, não tome outra decisão. Faça exatamente como Deus te mandou. Não compre passagem no barco de ninguém. Faça do jeito que Deus te falou. E Deus tratou com Jonas. Assim que Jonas caiu o temor no coração de Jonas, ele entendeu que ele tinha que obedecer a Deus. Deus ordenou que a baleia, o peixe grande, né, cuspisse ele na onde ele tinha que ir. Cuspisse ele para fora. E aí, irmãos, essa é a palavra que o Senhor tem para nós hoje. Qual é a tempestade que você está vivendo? A tempestade de Jonas ou dos discípulos? É uma tempestade que vai aumentar a sua fé, uma tempestade, né, pela qual todos nós, né, independente de nível de santidade, placa de igreja, todos nós estamos sujeitos, não é porque nós estamos com Deus, que nós somos crentes, que nós não estamos sujeitos à tempestade, nós estamos sujeitos à tempestade, nós estamos na direção do Senhor, Deus manda a gente pregar, a gente prega, né? E às vezes surge tempestade, manda a gente cantar, a gente canta e surge tempestade. Fala pra gente que aquela porta foi ele quem abriu, mas surge tempestade. Fala que o casamento foi ele quem deu, mas surge tempestade. Nós todos estamos sujeitos a tempestades. Mas a diferença é que quando Jesus está no nosso barco, ele repreende. Só não devemos fazer como os discípulos, deixar ele dormir na nossa vida. Só isso.
Mas se a tempestade for de Jonas, se você tomou uma direção contrária, volta antes que a situação piora. E se já piorou, se você já está dentro de uma baleia, então entenda o tratamento de Deus. Deus quer que você tome a direção certa. A que Ele te falou desde o começo. Deus ainda tem esse projeto com você. Amém? Eu agradeço a oportunidade, né? Agradeço por todos que pararam um tempo para ouvir e que isso sirva para você. Identifica qual tempestade você está passando. Para as duas tem jeito. Amém?